Graça e paz, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e muita satisfação que mais uma vez estamos juntos nessa quinta-feira abençoada pelo Senhor. E para mim é um rico privilégio, novamente digo, entrar na tua casa e ter esse tempo devocional. E o tema para a nossa noite é Olhando para os Sem Limites. É isso mesmo. Salmo capítulo 92, o versículo 14, diz o seguinte a palavra do Senhor: Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes, olhando para os sem limites. Meus amados, me chamou a atenção o tema de uma live que é promovida pela Convenção Batista Paranaense em parceria com a Fabapar, que é a nossa Faculdade Batista Paranaense. Todas as terças-feiras eles promovem uma live que, aliás, vale a pena acompanhar. São temas relevantíssimos, momentosos, oportunos, vale a pena você acompanhar. Mas especialmente na última terça-feira, o tema era Colhendo na Melhor Idade. E eu fiquei pensando em algumas coisas relacionadas ao tema, em especial em nossos amados irmãos aqui da PIBFOS, que são participantes do Ministério Sem Limites. Esse ministério é aquele que trabalha com os irmãos acima dos 60 anos. E eles são literalmente sem limites, podem todas as coisas naquele que os fortalece, o Senhor, mas eles podem, de fato, fazer muitas coisas, porque tem muito ainda diante deles. Assim, ao avaliar o tema, eu me dispus a pensar sobre como dar frutos na melhor idade, ou na idade de ouro, ou no momento dos sem limites. Daí me veio algumas ponderações, e a primeira delas tem a ver com a temporalidade da idade e a sua cronologia. Explico para você. Quando eu era garoto, era muito comum olhar para as pessoas com mais de 50 anos com alguma suspeição se ainda teriam muito tempo de vida. As pessoas de idade semelhante a essa, 50 e poucos anos, eram pessoas que já tinham vivido muito para a nossa ótica, pessoas que já manifestavam algum importante problema na área da saúde e coisas dessa natureza. Uma pessoa com 60 anos era para nós quase um ancião. Quando encontrávamos uma pessoa mais velha, parecia que estávamos diante de uma lenda viva. Embora hoje as pessoas com 60 anos estejam arroladas no grupo da melhor idade, mas a grande maioria delas não vivem como idosos, ou mesmo como aquele estereótipo que injustamente foi colocado na vaga do idoso, sabe? Aquela pessoa totalmente esquálida, com a bengalinha, que mal consegue andar. Se não consegue andar, certamente nem entraria no carro, né? Mas ali, aquele estereótipo, parece que o idoso tem que ser daquele jeito. Mas quando eu me refiro aqui à questão do tempo, eu estou mais voltado a olhar para a subjetividade dele, aplicada na vida de algumas pessoas. Pois, de fato, temos pessoas com 70, 80 anos que serão jovialíssimas. E, por outro lado, temos pessoas com 50 anos que já estão no grupo de risco mental. O fato é como lidamos com essas questões em nossas vidas. Essas questões são tranquilas e normais ou são um peso para aquelas pessoas que passam por isso? Pois não há problema nenhum, por exemplo, um jovem cronologicamente assumir o perfil de alguém de mais idade, desde que isso não seja nocivo para a sua vida e qualidade emocional. Assim como não há problema algum para um ancião, do ponto de vista cronológico, assumir uma postura mais jovial. O problema reside no fato de fazer ou deixar de fazer algo por pressão ou por obrigação. Isso seria um desserviço para esse grupo. Mas o que de fato me interessa aqui para essa reflexão é como dar frutos na melhor idade. Por isso, para alguns, quando chega nessa idade, eles dizem: acabou tudo, não tenho mais nada a contribuir. Na verdade, esse pensamento é fruto de uma geração que vai sempre escanteando os seus velhos. Infelizmente, fazemos parte de uma sociedade parricida social, em alguns casos também emocional, e isso é triste e gera um imaginário coletivo de que os nossos velhos não têm mais utilidade, são sobrantes sociais. E o problema é ainda maior quando isso acontece dentro das suas próprias casas. Sim, existem famílias extremamente tóxicas no que tange respeito a essa área, que ou trata os seus anciãos como invisíveis e inúteis, ou infantiliza essas pessoas, de igual maneira tirando delas a prerrogativa de sujeito de ação. Nos dois casos,
é terrível, pois os dois são adoecedores. Mas permita-me afirmar algo aqui. Meus irmãos, vocês têm sim muita utilidade em nosso meio e na sociedade. Vocês carregam um cabedal de conhecimento empírico e também teórico que não pode ser desperdiçado ou mesmo encapsulado com vocês. Sempre que nós nos deparamos, eu e Vanessa, com pessoas que nós amamos muito e que estão passando por situações de saúde, já quase na iminência de partir, eu digo para Vanessa, lá se vai, mais uma grande biblioteca. E a minha preocupação é que talvez nós não teremos reposição para essa biblioteca. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, contribua com o seu conhecimento, com a sua experiência, enquanto estamos aqui vivendo uns com os outros, nos relacionando. Mas aí você poderia dizer, mas pastor, eu não sou letrado, não tenho conhecimento formal. Deixa eu dizer uma coisa para você, e que deve ficar guardado no seu coração. A pessoa que mais influenciou a minha vida sabia ler muito pouco. Ou o que ela sabia ler, ela aprendeu na Bíblia. Mas eu posso garantir que ele é um dos homens mais sábios que eu já conheci. Portanto, o conhecimento formal é importante, pode e deve ser repassado por aqueles que tiveram a oportunidade de contraí-lo. Mas o mais importante é a transmissão de vida que reside em você. Pois de volta agora para a pergunta, como dar frutos na melhor idade, o primeiro segredo e o primeiro princípio reside no versículo 13, que eu não li, eu li a partir do versículo 14. O versículo 13 diz o seguinte, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. É muito comum pegarmos o versículo 14 e sairmos desferindo promessas bíblicas para todo mundo, mas o texto não nos permite isso, pois ele fala de um princípio que deve ser acolhido a priori no coração de alguém que deseja dar bons frutos na velhice. Não adianta você dizer para alguém que tem o cabelo branco que ele vai dar bons frutos. Não, existe um princípio, e o princípio é estar plantado no Senhor e dele extrair a vida. Jesus explicou essa premissa lá em João capítulo 15, dizendo que ele é a videira verdadeira. Se alguém quiser dar bons frutos, é necessário que esteja nele. Por isso, meus amados, minhas amadas do Sem Limites, uma pessoa que teve uma vida longa, não necessariamente dará bons frutos por consequência. Estamos cansados de ver casos de pessoas que passaram pela vida, mas não existiram para uma vida em abundância. Jesus mesmo diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 17 e 18, o seguinte, pelos seus frutos conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos da erva daninha? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dará frutos ruins. Por isso, novamente, não se iluda apenas pelas cãs, pois existem muita gente de cabelo branco que ainda se conserva em solo ruim, dando maus frutos. Rui Barbosa disse certa vez uma frase que me chama muita atenção. Ele disse o seguinte, não deixem se enganar pelos cabelos brancos, pois os infames, os vis, os abjetos, os velhacos também envelhece. Se você tiver curiosidade, vai procurar a originalidade dessa frase, que ela é muito profunda. Por isso, o princípio pivotal para dar bons frutos, mesmo na melhor idade, não reside no fato de ter cabelos brancos ou mesmo em ter boas experiências. Veja que eu fiz agora um salto quântico, porque eu não estou mais preocupado com a dimensão de apenas transmitir ou transmissão de conhecimento ou de conteúdo, pois isso qualquer pessoa pode fazer. Eu passei para a transmissão de vida, isto é, a vida que habita em você, meu irmão, minha irmã da melhor idade, sendo transmitida a outras pessoas. Por isso, há uma diferença lacunar entre o conhecimento e a sabedoria. O conhecimento é adquirido de forma livresca, teorética, com a formalidade da vida. Já o sábio é aquele que não apenas adquire conhecimento, mas sabe como aplicá-lo em sua vida e abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Meu irmão, minha irmã, o desejo do meu coração é que você, da idade de ouro, dessa idade maravilhosa, permaneça firme
com Jesus. Seja como árvore plantada junto a ribeiros de água. Sabe aquela árvore linda que dá frutos maravilhosos e sempre elogiamos? O desejo do meu coração é que você seja como essa árvore. Desejo também que a bondade e a misericórdia acompanhem você todos os dias da sua vida, como diz Salmo capítulo 23, versículo 6. Também desejo que você veja com alegria os filhos dos seus filhos, Salmo 128, versículo 6, sorvendo a sabedoria e a fé que primeiro habitou no seu coração, como diz 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Ah, meu querido, você, sim, você, meu querido, que hoje me acompanha, pode estar pensando, pastor, mas eu não estou nessa idade de ouro, nessa melhor idade. Mas eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, você também pode ser usufrutuário dessa mensagem. Essa palavra também e essa promessa também é para você. Pois querendo Deus que você chegue à melhor idade, é sabido e é sábio que você já comece a plantar desde já. Ou melhor, se plante no solo frutífero da palavra de Deus, unindo-se à videira verdadeira e sorvendo a seiva, que é o próprio Espírito Santo, para a produção de bons frutos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Assim, quando chegares à melhor idade, terá o que apresentar àqueles que estiverem ao seu redor. Por isso essa mensagem é para você também. Finalmente, amados irmãos e irmãs da melhor idade, eu gosto muito de um texto que faz referência à vida do rei Davi, contido lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 36, que diz o seguinte, tendo, pois, Davi servindo ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Eu gosto desse texto porque traz a ideia de missão cumprida. Mostra uma pessoa que se esforçou ao máximo para servir os seus e a sua geração. Eu sei que vocês que estão me assistindo hoje estão muito longe de adormecer no Senhor. Mas quando isso acontecer, os que ficarem poderão fazer sobre você o registro que fizeram sobre Davi. Poderão dizer o seguinte, ele cumpriu o seu propósito na face da terra, vai deixar saudades, mas o seu legado será eternizado em nossos corações. Filho, você que tem o privilégio de ter os seus pais aí por perto, trate-os com toda a deferência, respeito e aproveite para sorver o máximo de sabedoria deles. Fica a dica aqui, embora com a idade chegue algum quantum de carência e devemos ter mecanismos adequados para supri-las em nossos queridos, mas irmãos, se tem uma coisa terrível é infantilizar os pais ou os anciãos, transformando-os em crianças da terceira idade. Isso é em tudo nocível para eles, especialmente quando eles estão gozando de perfeita intelecção e com as suas faculdades mentais em pleno juízo. Nesses casos, eles poderão até adoecer, sim, poderá causar neles depressão, sensação de desvalia e coisas dessa natureza. Então o melhor caminho é monitorá-los com amor e sabedoria, mas dar-lhes a prerrogativa das decisões e das ações das suas vidas. Também mostrar-se interessado por suas histórias e experiências, além de amá-los e amá-los muito. Assim, você vai postergar e potencializar a longevidade deles. Uma palavra para nós como igreja, nós precisamos olhar cada vez mais com deferência para os nossos anciãos. Sim, precisamos olhar com esse olhar de atenção, de cuidado e também de admiração. Aqueles que de fato têm a sua firmeza no Evangelho podem contribuir para as nossas vidas e para o nosso crescimento. Esses irmãos irão passar, mas o legado deles permanecerá em nosso meio. Esse, de fato, deve ser o desejo do coração de toda a igreja. O meu desejo, o desejo do seu coração, o desejo dos nossos corações. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e olhando para os da melhor idade e para aqueles que são sem limites. Você ainda pode florescer, dar bons frutos, sim, bons frutos para a glória de Deus. Viva isso, pratique isso e viva melhor. O nosso motivo de oração para essa noite, estamos no 14º dia da campanha Jesus Transforma a Minha Família e o nosso motivo de oração é para que Deus prepare momentos especiais para compartilharmos o nosso testemunho com a nossa família. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus e até amanhã nesse mesmo lugar e nesse mesmo horário. Deus te abençoe.